O katukuche kakwanta maka musho tawata na humu to babatu muchatu nakana iwachai batu hawasat chima musho pok bucha nakana patpa muchatu nakana musho pok muhokda na humu patpa muchatu chimukana abakcha ku Iske cabo muchatu chimukana muhari tuka hokda buita muhari tau tahat tuka rikbakcha chimokdana iwachai abu piwataka uta hapimu sopak bucha mukana chinamu pogodi chikina muhari chimu watana ka musopok ukot chakati nuadba ka kwenta epok. Na bacia do rio Juruena, localizado no noroeste mato-grossense, vivem os membros de uma sociedade milenar, os Rikbatsas. Rikbatsa é um índio guerreiro, um índio forte, que não desiste da luta, que não deixa se vender por qualquer coisa, que não deixa ser enganado por qualquer coisa. Então isso é um significado de um índio Rikbatsa, um índio guerreiro. Bravos guerreiros, eles tiveram 75% da população dizimada logo nos primeiros anos de contato com os não indígenas, seja por epidemias ou confronto com seringueiros. Então o que eu lembro no relato dos mais velhos, meu pai sempre relatando, né? Quando foi planejado até o planejamento do próprio governo na época, de que teria que desbravar o Mato Grosso e chegar até aqui, assim, a gente tem relato dos indígenas com muita tristeza, entendeu? Muita tristeza, muitos massacres, muitos derramamento de sangue, e quem saiu prejudicado, tudo foi, nessa história foi os indígenas, entendeu? Os indígenas que queria demarcar seu território, que na época não tinha defesa nenhuma, entendeu? Então, onde os seringalistas que vieram desbravar por aqui, que na época o látex era muito forte na região, e aí é onde teve muita massacre, entendeu? Os grandes fazendeiros, os grandes madeireiros, massacraram muitos índios. Tem aldeia que foi até dizimado, porque foi envenenado, jogaram açúcar por cima, entendeu? Então foi uma tristeza tão grande assim, que é uma revolta que a gente ainda sente pelo poder de governo, né, que não respeita os povos indígenas, que tanto luta, que tanto preserva, né? Então, sim, hoje a gente vê com muita tristeza lá atrás que eles simplesmente não foram nem... Naquela época o governo deu mínima importância para isso, entendeu? Segundo o relato do antropólogo Reinaldo de Arruda, e seguindo o livro do Diário do Padre João, ele diz que a paz foi mais perigosa que a guerra, porque perderam muito mais gente devido ao sarampo, catapora, tuberculose, gripe, que naquela época era assim, considerado hoje como a gripe de hoje, né? Essa gripe tão feroz, né? Que não temos anticorpos. Então foi muita gente que perdemos naquela época, e além da malária, que a malária aqui, nos anos 70, 50, 60, 70,
dizimava não só a população indígena, os não índios também, os seringueiros, né? Quantos relatos que pessoas, eu mesmo já vi gente que faleceu de malária, então era um contexto muito conturbado naquela época, né? Hoje, estima-se que haja mais de 1.500 Riquibatzas vivendo em 3 terras indígenas: Eriquipatza, Japuíra e Escondido. No contato, perdemos muito nossos parentes, nossos guerreiros, que cuidaram desse território, né? Cuidaram desse território, que para eles era muito importante e para nós até hoje ainda é muito importante esse território para nós, que eles deixaram. E hoje temos muito orgulho desses territórios. Então, eu sinto que nós temos uma grande honra desses 3 territórios que temos, apesar de perdermos a metade dos territórios onde nós convivemos nela. E nós estamos contentes ainda e vamos valorizar os nossos 3 territórios, que são esse Barranco Vermelho, ao Japuíra e o Escondido. Ao todo, são 36 aldeias com diversas lideranças que trabalham em comunhão, visando o bem-estar e a subsistência da etnia. Ser cacique é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, né? Então, assim, a gente tem convivido com a cultura, com liderar a comunidade para manter uma organização, ter respeito pela natureza, aprender a cultura, fazer as outras coisas, e também a gente tem uma responsabilidade de buscar a política de não indígena para dentro da aldeia, entendeu? Então, trazer as informações, isso é uma responsabilidade de uma liderança, né? E aí a gente tem convivido frequentemente com isso, entendeu? Aprender a política do não indígena também, e todas as coisas que tiver e repassar para a comunidade, que a comunidade esteja interagido da situação quando vem acontecer alguma coisa que atinge realmente as nossas comunidades, né? Então, ser a liderança é uma responsabilidade tremenda aqui dentro da aldeia, e sempre respeitando, claro, a nossa cultura, a nossa tradição, e respeitando o ambiente do dia a dia, respeitando também as lideranças mais tradicionais que a gente temos, né? Manter a nossa organização, principalmente, né? Isso a gente sempre vem mantendo, e de ter essa relação de aldeia por aldeia, que quando tem alguma coisa grande que vai afetar todo o povo Riquibatza, todo o povo Riquibatza é consultado. Então isso faz mostrar ser o diferente. Então todas as decisões que a gente tem, tomada de decisões, que é coisa que seja coletiva, toda a comunidade é consultada, entendeu? Então desde do ancião até aquele jovem que já está se formando para ser uma liderança, eles são informados. Então isso que a gente tem essa convivência muito legal de ser um Riquibatza muito bem, respeitando a natureza, né? Que eu acho que isso é muito importante. Alheia a todas as adversidades encontradas em mais de 60 anos de convivência, está à vontade de preservar a cultura, a língua e o meio ambiente. A preocupação da gente é muito, né? Porque tá certo, a gente pode acompanhar a mídia, tudo aí, mas só que a gente nunca deve deixar a cultura de lado, né? Então tem que sempre prevenir a cultura da gente, seguir a cultura, mais em idioma, tradições da gente, né? Festas, ter o conhecimento mais com a própria cultura. Porque você sabe que hoje tá assim, quem é índio é bem diferente do que não é. Que hoje a gente está muito preocupado nessa questão, assim, daqui mais os tempos, as terras elas vão se dividir, assim, quem fala português, ele tem suas terras, e quem não fala, ele já vai tirando aí para poder passar para o não indígena. Então o próprio governo ele já está estudando dessa forma aí, né? Só que a gente incentiva o nosso pessoal para não
perder a própria tradição, a língua, os costumes da gente, né? Que é do nosso próprio povo. Ao longo dos 11 anos que eu convivo com os Riquibacha, eu percebi que o conhecimento da fauna, da flora, está enraizado na cultura. Eles passam o conhecimento, o respeito à natureza no dia a dia, na hora de praticar os rituais, na hora de contar os mitos, na hora de celebrar uma data. A fauna e a flora está ali, sempre presente. E com isso, as crianças aprendem desde cedo a conviver, amar, respeitar e preservar a natureza. E essa grande preocupação é perder a nossa cultura, é perder as nossas tradições e mesmo essas ervas que hoje nós estamos perdendo. Então a grande preocupação é isso, de acabar as festas, nossos rituais e até a preservação da língua, os nossos costumes. E isso eu tenho uma grande preocupação, porque nós não sabemos nossa vida de hoje para amanhã, né? O que nós temos, nós leva conosco riqueza, a nossa língua, a nossa sabedoria, os conhecimentos das ervas, tudo isso nós carregamos, o ensinamento, o conhecimento que nós temos sobre a questão da terra, das festas. Então a gente tem medo que com longos tempos possa nem existir mais essas tradições, essas festas. E é muito preocupante isso. Quando a gente fala realmente na cultura, né, que hoje assim a gente, para preservar ela, a gente tem que dar esse valor e essa continuidade, né? Porque hoje estão ficando só os mais jovens, e esses mais jovens temos que seguir a tradição que nossos mais antepassados conduziam. Então não podemos perder essa tradição, que é muito forte para a gente tem que passar para os nossos filhos, né? Os meninos que vão chegando. Então a cultura nossa, para nós, não podemos deixar acabar nunca, sempre fortalecendo cada vez mais. Durante as últimas décadas, muitos mitos se perderam com o falecimento de anciãos, mas os que restaram mostram como os Riquibatzas vivem em comunhão da natureza. Mais do que isso, eles são a natureza. Além da língua, você tem etiquetas sociais, maneira de sentir a vida, tanta coisa que é igual do século XVI, não é muito diferente, mas, ao mesmo tempo, está presente ali, né? Então, no caso dos índios, a gente vê acontecer muito isso. Quer dizer, mudou tudo, mas, ao mesmo tempo, você tem ali, vamos dizer, quase que elementos ficam quase invisíveis, né? Mas que o tempo todo está lá. Então, às vezes, você vai... Uma coisa que me chamou a atenção nas aldeias, por exemplo, vou contar uma experiência também inicial, né? Que eram as brincadeiras das crianças, né? Então, eu via a criançada brincando, na minha sociedade, brinca de pega-pega, de esconde-esconde e tal. Ali era a onça caçando as antas. Então, é um pega-pega, né? Então, quem que vai pegar? É a onça. Quem que é a onça? Fulano. Vai atrás. Aí a criançada, tudo no rio, que é o que a anta faz. Corre para o rio, porque a anta mergulha e a onça fica ali onde que ela está. Aí a anta sai lá longe.
aí a outra, tal. E a criançada, cara, elas mergulham, e eu levei máscara lá até uma época, né? E no fundo do rio, eu não sei como é que eles fazem, eles conseguem andar, eles vão se impulsionando com o pé assim, vai rápido, aí sai lá na frente, né? Então brinquei muito com a molecada desse jeito, eu nunca conseguia pegar nenhuma criança, né? E hoje ainda você tem esse tipo de brincadeira. Na mitologia, assim que a gente tem o primeiro contato, percebe-se que as personagens são animais. Tem o mito do urubuzinho, tem o mito da anta, dos peixes, e as personagens são antropomorfas, ou seja, elas têm fala, elas têm pensamento, assim como nós humanos. Elas raciocinam, assim como nós somos humanos hoje. Uma vez em conversa com Albano Mutsa Hikbat, ele me explicou que no passado não existiam pessoas, eram todos animais. E teve um dado momento que essa ruptura aconteceu. Alguns continuaram animais e outros ganharam corpos de pessoas. Então, a partir dali, começou a ter essa divisão entre animais e homens. A importância do etnoconhecimento Rikibatsa é inegável. Analisando os mitos e os costumes deste povo, vemos que temos muito o que aprender. Dado seu amplo conhecimento da fauna, flora e principalmente de sua própria história. Nós temos um mito de origem, né, que fala sobre a origem do povo Rikibatsa, que é o mito da semente, que é um mito de criação de como nasceu o povo Rikibatsa. E depois temos outros, já não é história, são relatos, depoimentos dos mais antigos que falam da procedência de como o povo Rikibatsa chegou aqui nessa região. Então eu tenho aí no livro aí do doutorado do Padre Luiz, do depoimento do meu pai de 1967. Mas coincide com esses novos relatos do pessoal que viveram pouco tempo, também coincide, é um pouquinho diferente, né? Então ele dizia que o povo Rikibatsa vieram muito tempo atrás de Cuiabá, foram chegar nessa região, né? Muitos anos atrás, né? Nos anos 30 e lá, por ali vai, né? Foram descendo, e aí foram habitando o Papagaio, o Juruena, o Arinos, e aí foram se alastrando por toda essa região. Então esse já não é um mito, né? Já é um relato das pessoas que vivenciaram aquela época, e aí que eles deram essa entrevista, né? Principalmente meu sogro, Tapema, que foi um dos grandes chefes, eu perguntei sobre essa questão e ele falou quase a mesma coisa sobre a procedência do povo Rikibatsa, né? Então tem duas situações, tem o relato da procedência, né? E o mito de origem de criação do povo Rikibatsa. Os Rikibatsa são indígenas pertencentes ao tronco linguístico Macro-G. Na tradução literal, Rikibatsa significa ser humano. Fato paradoxal, uma vez que em seus mitos é fortíssima a presença de animais como personagens principais, muitas das vezes sendo estes representações de antepassados, explicando a origem do povo. Duas mulheres indo para a roça, e de repente, na floresta, passaram pela floresta e de repente viram uma semente no chão, muito bonita. E uma daquelas mulheres pegaram aquela semente e falou para a outra, mas que semente bonita, vamos pôr debaixo do sovaco? Ela pegou e botou debaixo do sovaco. E aí, ela com a temperatura do corpo, aquela semente, ela foi, né, além da temperatura do corpo, depois o clima também, né, foi influenciando. E de repente, daquela semente nasceu um gurizinho, um menino. Aí a mãe levou para casa, aí só ela que sabia primeiro. Aí, mas acho que todo dia escutava a criança chorar quando a mãe dava de mamar. E aí um dia as mulheres ficaram com inveja e falaram, não, vamos para a roça. Aí levaram esse a mãe e a mãe colocava num cestinho assim, colocava de mamãe e deixava bem em cima do giral. Aí a outra mulher, né, começou
vendo o desenvolvimento daquela criança, ficou muito bonito, aquele bebê e tudo, e a mulher falou para o patrão, mas que criança linda que você tem, né? E aí um dia resolveu ficar com ela, mas não era a mãe, né, que pegou a semente, era outra mulher. Mas já, quando veio aquele guri grandão, bonito e tudo, aí já teve outras intenções, né? Pediu para a verdadeira mãe deixar a criança, que hoje ela cuida dele. Já cuidava, deixa ele que cuida dele hoje e tudo. Mas a mulher já olhava ela querendo ele como homem também, né? Já não queria mais como criança. Aí o menino cresceu. Cresceu e quando a mãe voltou, a criança chorando, pensa que algum bichinho tinha ferrado ele, foi. Deu um lado, todo lado, aí descobriu que não era bichinho. Aí a mãe já ficou brava, falou assim, não vai dar certo não. Aí a mãe notou que o filho dela estava com o corpo de homem, né? Não estava mais com o corpo de bebê. Aí ela foi no mato, pegou remédio do mato, aí passou vários tipos de remédio, aí pegou aquele casca de jatobá. Por isso que eles falam que essa parte da anta é duro aqui, aquele couro duro. Aquele lá eles falam que é casca de jatobá. Aí passou no corpo inteiro, até que transformou em anta. Mas só que as mulheres, aquela mulher contou, né, que aquela anta lá era marido dela, né, e toda vez ia se encontrar com ela no mato e aí convidou outras mulheres também. Mas todo dia as mulheres iam para lá, todo dia as mulheres. Aí passado o tempo, os homens ficaram enjoados, falaram, mas que negócio, toda vez que a gente oferece comida, as mulheres não aceitam, falaram que vão tomar banho primeiro. A mulherada ia se encontrar com ele, o povo Rickbaxa, depois desconfiaram que estava acontecendo alguma coisa ruim. Mandaram o de macuquinho sondar. Eu falei, não, você vai sondar as mulheres para ver o que elas andam fazendo. Aí, mandaram, só que não deu certo, ele fez barulho e as mulheres enxergaram ele e voltou. Aí mandaram o esquilo, ele lá não faz barulho mesmo, ele ficou lá sondando mirado, como que fazia, quanto. Aí ele viu tudo isso, a cena, tudo, eu falei, voltou e falou para os homens, falou assim, está acontecendo isso. Aí os homens falaram, não, não vai ficar de graça não. Eu falei, vamos, agora tem que descontar. E aí um dia desse aí os homens se revoltaram, pegaram a flecha, foram lá e acabaram dizimando a anta, né? Aí começaram a fazer flecha. Aí, a partir daquele que começaram a usar arco e flecha, né? Fizeram tudo meio rápido. Aí outro dia eles foram a mulherada foram para a roça e aí os homens foram lá tomar um banho no córrego. Aí só que uns ficavam sondando de um lado da estrada, onde a anta sempre vinha. Aí os homens começaram a brincar e gritar lá tomando banho. Aí já começaram a chamar a anta. Aí a anta veio no trilho de... Só que antes de chegar no córrego, os homens começaram a já flechar a anta. Encheram de taquara e mataram a anta. E aí a mulherada ficaram bravos com os homens, ficaram zangados com os homens. Se foi assim, então nós vamos ter que... E aí é onde a mulherada se reuniram tudinho e aí saíram para montar outra aldeia, né? A mulherada foi embora longe, sumiram dos homens, os homens foram atrás das mulheres. E aí a mulherada foram, e aí já depararam na beira do rio, um rio bem grande, não sabia como é que ia atravessar, né? E aí falaram com o jacaré. Jacaré, você atravessa nós? E aí é onde é que o jacaré falou, não, a gente atravessa sim. Sabe que crocodilo, jacaré, eles sempre tem aquele catinga deles forte, né? E aí ele falou para as mulheres, falou, ó, eu não vou, se vocês falar que eu tenho uma catinga forte e cuspir, eu vou afundar, né? E aí é onde a mulherada não sabia nadar. E aí foi assim que aconteceu. Ele atravessava as mais, dizer assim, as mais feinhas, né? E elas que aguentavam a catinga do
do jacaré, atravessava elas. E as bonitas que não aguentavam, cuspia na água e ele afundava. E aí as mulheres viraram no piaba, viraram no cará e... Aí a gente lembra que algumas histórias assim que as pedras era esses que se vê no rio, ou às vezes se vê nas montanhas que tem aqueles pedras um em cima do outro. É uma mulher que chegava e falava assim, eu quero ficar pedra. Aí ela ficava ali. Aí a mulher que tinha dó do filho colocava no ombro. E por isso que tem aquelas pedras um em cima do outro. Então tem a mãe e o filho. A língua nativa Arequibatsa possui particularidades que a diferem muito dos idiomas modernos. Tantas particularidades tornam essa língua de difícil aprendizagem para falantes de outros idiomas, se tornando um problema para a preservação da linguagem deste povo, já que o português é o idioma principal de uma maioria quase absoluta dos jovens Arequibatsa. Mas, para entendermos como a manutenção da língua e de outras representações culturais se tornaram motivo de preocupação para lideranças Arequibatsas, temos que voltar no tempo. Nos anos 50, já haviam passado pelo médio norte mato-grossense várias expedições de cunho colonizador, científico e exploratório. Porém, não havia menção aos Arequibatsas. Somente no final da década houve o contato. Esse contato se deu, se não está me falhando a memória, foi 31 de julho de 1957, quando o primeiro não índio teve contato com o primeiro Arequibatsa. Hoje ele está velhinho, né? Meu tio. Então eram umas 5 pessoas que deu esse primeiro contato. E foi graças a Deus que teve esse contato com meu tio, que até hoje assim, é muito simpático, pacífico. Ele contou que ele, quando viu o Padre João, que já estava dias tendo esse contato com ele levou um susto, porque ele tinha esse aspecto devido a andar muito no mato, a barba crescida, bem crescida. E aquilo para nós causava espanto, porque nós descendentes de asiáticos, assim se eu falo, não temos barba. Então eles ficaram espantados, mas ao mesmo tempo ficaram surpresos, porque não deu tempo de meu tio e os dois meus tios correrem comigo e minha mãe também, falecida Ana Nilta, minha mãe, que estava naquele grupo, está muito lá dentro da floresta aqui, ó. Hoje é determinada a área do Japuíra, no município de Juara. Então, eles correram, minha mãe correu muito longe dentro da floresta, na outra aldeia. Correu longe, porque ela ficou com medo, e eu era muito pequenininha, não podia correr, com 2 anos de vida. E quem me escondeu foi meu tio, que me escondeu, e outro meu tio Hugo é que me ajudava a carregar também, naquela época, eu era muito pequena. E nós estávamos... Segundo meu tio fala, eles estavam, como sempre o povo faz, em busca de alimento, caça, frutas, quando de repente se depararam com essa equipe do jesuíta, Padre João, e tinha alguns índios, né? Tinha o índio Irancho, o Maurício, né? A gente caía bem que participava da expedição também de contato. E o contato deles era pacífico, era diferente dos contatos que tinha com outros não índios. Registros históricos descrevem a área ocupada pelos Arequibatsas como um conglomerado de cerca de 40 pequenas aldeias compostas por 2 casas cada. Em uma delas, morava o chefe da família com sua esposa, filhas, genros e netos. Na outra, viviam os viúvos e jovens solteiros. O primeiro contato de que se tem registro foi feito por membros da missão Anchieta. Em pouco tempo, os Arequibatsas foram orientados pelos membros da missão a se mudar para grandes aldeias mais centralizadas. Tudo isso ocorreu na época em que a região estava em plena exploração e colonização, movida principalmente pela extração do látex. Naquele período, toda essa área estava infestada, tinha muitos seringueiros. Então, inclusive, tinha ex-combatente da febre, né? Então, você pode imaginar o clima que estava aqui nessa região. Os conflitos entre indígenas e seringueiros se tornavam cada vez mais inevitáveis.
principalmente por estes serem incentivados pelos grandes empresários da borracha que queriam retirar dali toda a matéria-prima que pudessem carregar e vender. Quando foi planejado, até o planejamento do próprio governo na época, de que teria que desbravar o Mato Grosso e chegar até aqui, assim, a gente tem relato dos indígenas com muita tristeza, entendeu? Muita tristeza, muitos massacres, muitos derramamento de sangue. E quem saiu prejudicado, tudo foi, nessa história foi os indígenas, entendeu? Os indígenas que queria demarcar seu território, que na época não tinha defesa nenhuma, entendeu? Então, onde os seringalistas que vieram desbravar por aqui, que na época o latex era muito forte na região, e aí é onde teve muita massacre, entendeu? Os grandes fazendeiros, os grandes madeireiros, massacraram muitos índios. Tem aldeia que foi até dizimado, porque foi envenenado, jogaram açúcar por cima, entendeu? Então foi uma tristeza tão grande assim, que é uma revolta que a gente ainda sente pelo poder de governo, né, que não respeita os povos indígenas, que tanto luta, que tanto preserva, né? Então, sim, hoje a gente vê com muita tristeza lá atrás que eles simplesmente não foram nem... Naquela época o governo deu mínima importância para isso, entendeu? Então a gente tem relato dos anciãos nossos com muita tristeza, muita mágoa ainda no coração, né? Os conflitos e as doenças trazidas pelos não indígenas quase dizimaram os Rickbatsas. Em pouquíssimo tempo, a população diminuiu vertiginosamente de 1.300 para 300 indígenas. A solução encontrada pelos jesuítas, que nessa época já atuavam na catequização e proteção do povo Rickbatsa, foi levar as crianças para o internato da missão jesuíta do Utiariti, localizado às margens do rio Papagaio, à beira do Salto Utiariti, hoje ponto turístico do município de Campo Novo dos Parecis. O que eu acredito é o seguinte, quer dizer, o que está acontecendo naquele momento? Pega o contexto histórico local, né, regional. Os seringueiros não conseguiam extrair direito a borracha, certo? Os índios sempre atacavam, eles matavam os índios, era difícil. A missão Anchieta tinha se instalado na região e tinha falta de índios lá. Inclusive, ela se instalou primeiro, em 1943, em outro lugar, não conseguia atrair ninguém, mudou depois para o Utiariti, que era um lugar que já tinha os Pareci, estava perto dos Nambiquara, conseguiu trazer eles primeiro para a missão, né? Depois, mas, ao mesmo tempo, eles tinham esse afã, tinha essa guerra com os seringueiros mesmo, né? E eles nunca foram de, não, vamos matar os índios. Não, eles queriam salvar os índios, né? Então, eles atuaram para pacificar isso daí, né? Então, agora, eles atuaram para pacificar. Quem que bancou? Qual foi a grana que bancou as expedições do Padre João, toda a logística da coisa, né? Foram seringalistas. Os seringalistas e empresas estavam interessadas em cassiterita ali para o lado de Cotriguaçu. O internato abrigava centenas de crianças e jovens de diversas etnias indígenas. O objetivo da missão era, principalmente, catequizar e alfabetizar os indígenas. Os pequenos que estudavam e trabalhavam em diversas atividades no internato eram proibidos de falar a língua materna e praticar a sua cultura. As nossas atividades eram voltadas mais para o trabalho, estudo, né? E religião, a gente ia muito na igreja, rezava e tudo. Isso ainda nos anos 60, né? Aí fui perceber que eu estava no internato quando eu tinha 6 anos de vida, 5, 6 anos, que já fui perceber que estava num ambiente diferente, né? Porque muita gente que foi levado para lá, cada um fala uma coisa diferente, porque eles falam que acabou com a cultura, mas eu acho que não é. Para mim, foi muito bom esse lado,
Porque o que eu aprendi, hoje eu sou para o meu povo. Porque lá foi assim. Para mim, o que eu entendo, parece que lá foi um tipo de salvar o grupo que tinha restado daquele epidemia de sarampo, de gripe que tiveram nos primeiros contatos. Morreu muita gente. Então, acho que por isso que chamava aquele internato de orfanato. Então, onde as pessoas que não tinham mais pai, mãe, e foi a dedicação da missão, cuidar e proteger esse restante do povo. Para mim foi assim, foi bastante bom. O Porto foi ruim porque, na verdade mesmo, foi criado sem mãe. Nunca vi minha mãe na minha vida. Nunca vi, mal vi meu pai, né? Que nem sempre eu falo. Então daí eu comecei a viver sozinho, estudar sozinho, ter minha vida completamente sozinho, tenho os conhecimentos mais sozinho. Então hoje, tudo que tenho hoje não foi meu pai e minha mãe que me deu. Eu mesmo falo muito pouco a bilingue, né? Que praticamente eu fui para o internato muito novinho, então eu não tinha muito conhecimento com as culturas. Eu só vim conhecer mesmo a questão da cultura foi aqui, né? Conversando com esses mais experientes. E mesmo foi só mais estudo, conhecimento do não indígena, mas não é por causa disso que a gente vai desanimar porque está por aqui no meio do povo da gente. Por um lado, foi uma coisa, as regras eram muito rígidas. Eu sei que muita gente descontentou com isso. A alimentação não era boa. Então, lá o que a gente comia era... Nem comida de terceira não era a última comida que tinha. Aí, maus padres, os que cuidavam de nós, comiam do bom e do melhor. Aí, sei que muita gente se revoltou contra isso. Até eu mesmo, para sentir arrependimento, eu não tenho. Porque eu aprendi coisa boa lá e eu consegui hoje, depois daquele que eu fiquei parece 10 anos lá naquele internato. Lá você não podia falar a língua sua, porque devido a muitas etnias. Lá tinha muitas etnias, tinha Chavante, Borora, Bacairi, Parecis, Irãs, Minqui, Namiquara. Então tinha muitos parentes caiabis, Munduruku, Apiacás, e daí então, você tinha que só falar uma língua só português. E muita gente acha que perdeu a língua materna por causa disso. Eles tinham que ser transformados em mão de obra, certo? Então, eles trabalhavam na roça. Toda aquela produção da missão, parte dela era para sustentar eles e os padres e as irmãs, né? Mas parte era para venda também. Então, eles às vezes trabalhavam para o fazendeiro, entendeu? Então, eram usados. Eu acho que eles eram usados mesmo. Pode dizer, não, é a mentalidade da época, nesse processo eles aprendiam a ser trabalhadores, aprendiam a disciplina. Dona Maria, essa Pareci de 100 anos de idade, lembra com clareza como era a vida no internato. Nós vivíamos com muitas pessoas, né? Que aquele tempo, meu filho, que era aqui, casa, era 3, 4 casas muito grandes. Aí chegaram, falaram, primeiro era pouquinho gente. Aí quando Branco diz que entrou lá no meio de parentagem de Tarcísio, tá matando eles, né? Aí criançada fica abandonado, não tem ninguém para sustentar, pai tudo morre, mãe morre. Aí nesse então, o padre foi lá, buscou eles tudinho. Criança pequena, acho que hoje em dia a gente fala menos 200, 300 crianças que ficam aqui no internato dele. Acabaram de criar com leite de vaca, aquele tempo eles criavam
vaca leiteira, então tirava leite para sustentar as crianças. Nós trabalhamos muito. É verdade que irmã, padre, castiga nós, né? Mas acho que nós merecemos castigo para nós poder fazer o serviço, trabalhar um pouco, né? Como hoje, a gente já é idade, já pensa, pois é, acho que tem razão. Porque nossos pais castigam nós também. Aí nós dá trabalho para eles têm que castigar nós. Aí, nós vivemos bem. Os homens trabalharam sofrimento mesmo. Outra coisa também. Não tem... O que nós vai comer? Hoje nós tem feijão, nós tem arroz, farinha se tiver mandioca, né? Aqui plantaram, mas não deu logo. Aí, para ir para Diamante no carro, buscar mercadoria, não dava. Não é como estrada hoje. Agora ainda vai lá no Campo Novo e depois vai no Tangará, volta de novo. Mas aquele tempo não, criança. Aquele tempo sofrido. Enquanto que carro vai para lá, o que vai comer aqui? Aí depois que começou... Aí melhoraram a vida, que acabou me saltando. Os Rikbatsas que ali estiveram passaram muitos anos no internato, sendo muitas das vezes mais de uma década. Proibidos de falar a língua materna e expressar a sua cultura, acabaram esquecendo o idioma e vários ritos e mitos se perderam. Eles tinham passado por um período assim de inculcação mesmo. Eu ouso dizer isso, porque no internato eles não podiam falar a própria língua, né? Eles conviviam com crianças Pareci, Nambiquara, Caiabi, Iranche, e nenhum deles podia falar a língua, eles tinham que falar português, né? Então, só isso já é uma violência enorme, né? Os meninos e as meninas eram separados, né? Viviam em dormitórios e atividades separadas durante o dia. As meninas eram acompanhadas pelas Irmãzinhas do Coração de Jesus e os meninos pelos jesuítas, né? Cada grupo de meninos tinha um mestre e tinha um dormitório comum, que esse mestre ficava sempre presente, comiam junto com o mestre, né? Então, era um cotidiano bem marcado, né? Você acordava bem cedo, tinha missa, depois trabalhava um tempo, aí tinha um tempo para estudo, aí trabalhava de novo. Hoje, o internato encontra-se em ruínas. Seu Tarcísio, que é professor de língua materna e mora em uma aldeia na terra indígena Rikpatsa, viveu por 10 anos no internato e aceitou o nosso convite para voltar ao local que não visitava há 4 décadas. E com muita emoção, nos presenteou com suas lembranças. Onde eu convivi esses 10 anos de experiência dentro do lugar que eu nem devia estar por aqui, fazendo esse trabalho que nem me pertence também. Apenas eu fui trazido da selva para ter um conhecimento e da realidade do que o branco, o próprio branco, trouxe eu da selva para morar neste lugar. E hoje estou retornando, já faz mais de 30 e poucos anos que eu não venho aqui. Então era essa parte aqui era a casa dos padres que conviveu com nós há muito tempo. Não sei em que época que eles fundaram o Tietê, que na época que Rondon veio fazer o telégrafo, passou por aqui e deixou uma casa que é ali, para lá das Mangueiras. Então ficou uma coisa na minha memória, que é onde eu aprendi a ler, escrever, mas só que a única coisa que
e eu fui atraído pela religião, é lugar que fui catequizado e onde aprendi um bom caminho e um mau caminho também, porque eu não queria perder a minha cultura enquanto eu estava com meus pais. E hoje eu sou professor linguístico, e eu falo, escrevo, eu faço meu artesanato, faço arco e flecha. Então eu convivo com o meu povo. Depois de 30 e poucos anos que eu estou vendo a ruína onde eu passei. Esse pedaço aqui, onde tem esse pedaço de ruína, era uma igreja onde sempre nós rezávamos todos os domingos, no dia de semana. Aí onde foi batizado também nessa igreja. Então onde teve conhecimento da religião, que para nós não era importante, mas como nós estávamos no internato, aí nós tivemos que acompanhar todo esse movimento que a missão vinha fazendo com nós. Então, nós trabalhávamos aqui de sol a sol, e nossas casas eram emendadas junto com os padres, tinha 8 ou 10 padres que conviviam junto com nós. E tem uns que cuidavam de nós, e essa ruína já está com mais de 20 e poucos anos que foi destruído, porque ninguém não habitava mais nessa região. Então agora que apenas eles estão voltando por causa do salto que tem aqui a 500 metros de distância, onde nós vamos ter que chegar lá e ver como que está. De lá que vinha a energia para nós, para poder nós não ficar no escuro, porque as casas eram tudo grande. E nosso dormitório também tinha que ser iluminado, porque tinha pessoas que andavam à noite, acordavam com pesadelo. Então, às vezes saía pelo terreiro, eu ficava andando assim durante a noite. Então era um perigo muito grande para essas criançadas que andavam à noite. Então, hoje eu vejo que a ruína ficou como lembrança onde eu passei há muito tempo. E tem o resto de casas que ali era a casa onde as irmãs cuidavam dos mais pequenos, de 4, 5 anos de idade. E eu também passei na mão dessas irmãzinhas. E hoje ficou só a recordação e a lembrança que elas deixaram para nós. Então aqui aprendi coisas boas e coisas ruins, onde me capacitei de estar lendo, escrevendo, ajudando às vezes professores a lecionar para os alunos. Então desde aqui eu já comecei a trabalhar com aluno dentro da sala de aula junto com os padres. Tinha muita criança, só do nosso tinha 300 e poucos crianças, tanto das irmãs como onde os padres cuidavam de nós. E faleceu muito dos nossos também por aqui. Até eu perdi meu irmão aqui por mordida de uma cobra que foi fatal para ele, porque naquela época não tinha específico. E a tendência aqui era muito longe, então era só Diamantino a Cuiabá, tudo de avião que a missão tinha. Então eles atendiam conforme a necessidade da pessoa. Então aqui, essas mangueiras aqui foi plantado foi feito tudo por nós mesmo, porque
Às vezes vinha fruta que é como manga, caju, abacaxi, goiaba. Essas frutas que vinha de Diamantinho ou de Cuiabá, então eu trazia para cá para poder plantar e dar de comer para esse pessoal. A lembrança que eu tenho quando eu estava nas irmãs é que tinha mulheres que cuidavam de nós que eram as boas pessoas, mas tem umas que eram ruins por nós, batia, castigava nós e nós não podíamos contar para as irmãs, porque senão aí ela batia em nós toda semana, então aí ficava ruim para nós. Aqui era proibido falar a língua que nós vinha trazendo conosco. E aí a maior parte dos que passaram aqui pelo internato não conseguiram mais se voltar a conversar como eles vinham conversando com os pais. E eu, da minha parte, eu tive meu interesse de novo e consegui resgatar a fala. E hoje eu falo, eu escrevo, eu fui professor de língua materna. Graças a Deus eu voltei de novo para meu local onde eu convivo já 40 e poucos anos e eu tenho a família formada e eu estou sozinho agora, minha esposa me deixou e então eu estou batalhando pelo meu povo. Aí eu posso ajudar no que eu posso ajudar. Esse aqui era onde eles guardavam trator, caminhão, que aqui que era depósito de guardar os materiais que vinham do projeto, como engenho, tacho, ou da marcenaria mesmo. Então ficava tudo guardado aqui quando montava o que era para fazer. Aí eles chamavam os pedreiros lá de Cuiabá para poder fazer as casas. Aí eles montavam. Então daqui saía as ferramentas para poder colocar tudo no marcenaria. Aí teve um padre que cortou o braço dele. E tinha uma doutora aqui também que costurou tudo, veia por veia, nervo por nervo. Tá, ele não precisou de fazer assim, cirurgia em Cuiabá ou em outro lugar. Tinha uma doutora formada aqui que era irmã e era uma senhora já de idade, era muito boa para estar atendendo os pacientes. Esse Arbano, o finado meu cunhado que é Gregório, trabalharam na marcenaria, aí se capacitaram por aqui mesmo, de estar mexendo com serraria, circular. Eles faziam tudo em mesa, banco, as carteiras, armário. Então eles faziam de tudo aqui, que aprenderam com os padres que não é nem brasileiro, que vinha lá da Espanha para poder estar trabalhando com o nosso povo. Eu trabalhei aqui com meu cunhado uns 4 meses aqui na marcenaria, vendo como que era o trabalho. Então, onde aprendi pouca coisa, que já era final do internato, então eu não podia ficar mais tempos aqui. Então, aí tivemos que abandonar esse lugar e voltar tudo lá para as aldeias.
Não, porque foi assim, que a missão não tinha mais condições de estar mantendo na alimentação, porque já estava ficando muito caro as coisas, então o único alimento melhor mesmo era só arroz e feijão. Mas eles que comiam melhor do que nós, e nós comia era o quê? Esse quibe, resto de trigo. E era o engenho. Não, o engenho era lá e aqui era de máquina de moer, ralar mandioca, que era uma caixa. E aí nós subíamos até a escada de madeira, então nós subíamos, jogava mandioca lá dentro, aí ligava o motor e ralava, mexia com farinha, e aqui que era lugar de pegar massa e torrar tudo. Então aqui era uma chapa grande, tudo era movido a motor, então aí você colocava a lenha dela para cá para poder esquentar o forno, e você não podia nem demorar uns 5 minutos assim para torrar. Aí você só esparramava, aí já tinha que tirar. Então aqui transportava 60, 80, até 100 buchas de farinha. Então nós tínhamos plantio de mandioca ali do outro lado onde está agora. O pessoal que está morando ali, tinha um mandiocal grande lá para dentro e tinha outro mandiocal para lá. Então nós dava conta de fazer trabalho de tacar pindo, porque nós era muito guri, então aí nós carpia dentro de uma semana, aí nós ia de carro até lá na roça para poder fazer a limpeza no mandiocal. Então quando nós ia para o canavial, aí nós tínhamos que acordar 3 horas da manhã para poder ir para o canavial, cortar cana. E nós mesmos que cortava e colocava em cima do carro para poder trazer até aqui. Aqui era engenho, onde corria a garapa, era por aqui. Essa valeta aqui. E aqui tinha um tacho, aí colocava, aí enchia o tacho, aí tinha que jogar. Ali era forno onde preparava para fazer o açúcar, o fazer melado. Era tudo nesse fogão aqui. Olha, esse caminho aqui vai lá na usina, onde tocava energia para nós. Esse aí que movia o engenho, torradeira de farinha. Então vinha tudo lá do saltinho que foi feito, abriram um canaleta aqui na frente, aí cimentaram até lá no gerador. O gerador às vezes passava 3, 4 meses sem fazer limpeza, às vezes parava e tinha que fechar para poder fazer a limpeza, então aí nós ficávamos sem energia. Ficava 1, 2 dias sem energia, aí depois liberava de novo. Aí quando fechava ali, nós pegava muitos peixinhos também para poder levar lá para as irmãs fazer farofa ou fazer alimento para nós comer na hora do almoço ou na janta. Era triste de você não estar assim conversando só idioma, porque tinha os anciões que vinham e a gente queria conversar, mas não tinha jeito de você estar conversando, porque os padres ficavam assim, falando, não, daqui para lá vocês não vão passar não, vocês têm que ficar
é por lado onde essas casas. Então aí ficava ruim para nós. Aí você tinha que apanhar até você deixar de falar. E era proibido, assim, até para fazer contato com as pessoas que falavam idioma. Então aí onde a gente foi perdendo esse costume. E aí ficou por isso mesmo. Então essa estrada aqui, como eu estava falando ontem, todo esse pedaço aqui era esse plantio de mandioca, abacaxi, caju. Agora quando nós ia carpir assim para fazer limpeza, aí nós tínhamos que comer, era escondido também. Aí tinha que pegar, levar lá para fazer mais, ver, fazer a salada e mandar para nós. Só que não era assim do nosso gosto, né? Porque aí você ganhava só uma tigelinha, aí você queria mais e não tinha jeito de você falar, não, eu vou querer mais um pouco. Porque já vinha a quantia certa para toda criança. De vez em quando tinha uns que são fuxiqueiros também, né? Contava da gente, falava, não, aquela pessoa fez isso, fez aquilo. Aí pode ter que chamar a atenção de você, assim, particular, chamava lá no quarto, aí onde você apanhava quietinho lá e... Como que ele batia em vocês? Olha, ele preparava, assim, correia de máquina, pegava lá nas irmãos que estragava, então daí fazia uns 3, 4 tirinhos, aí amarrava num pauzinho. Aí era chicotada mesmo. O nosso alimento aqui era quibe, resto de trigo, que vinha como alimento para o internato, né? E aí já vinha separado arroz, feijão, carne. Carne mesmo matava, tinha gado aqui onde está o pessoal ali morando do outro lado. Tinha um pouco de gado ali, às vezes matava. Você era obrigado a comer aquele alimento, porque se você deixar de comer, você passava fome. Então por isso que às vezes esses idosos gostam de brincar mesmo, falar, nós tomávamos até comida de gato que os padres levavam lá para eles comer e nós atacávamos os gatos lá e tomávamos comida de... Era arroz, carne, feijão e macarrão, não tinha nem comparação. Nossa, nós ia apanhar taquara ali na usina, às vezes os padres obrigavam nós a fazer arco e flecha para poder mandar lá para Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Que os alunos de lá pediam, então aí nós temos que fazer para poder mandar. Como a missão perdurou por muitos anos, diversas pessoas, indígenas e não indígenas, faleceram ali, sendo por doenças, acidentes ou causas naturais. Este é o cemitério onde estão sepultados todos os que ali morreram. Os túmulos que são identificados pertencem a membros da missão. Logo ao lado, em uma área já tomada pela mata, estão os indígenas. O professor Tarcísio perdeu um irmão ainda criança no Utiariti. Como nossa visita calhou de ser realizada no dia de finados, Tarcísio prestou homenagem ao caçula. Às vezes a gente fica assim pensando, para não ter espírito que é ruim, que ficar atacando às vezes a plantação que a gente tem. Então, para não deixar de estar andando na roça, ou mesmo andando pela estrada, porque você vê que bicho nunca ele
segue o caminho onde sempre você anda. Agora o espírito, esse aí que vai andando pela estrada onde sempre você caminha. E então, para não acontecer que os moradores daqui, dessa região, não fiquem se perturbados pelos espíritos que não são do bem, mas sim do mal. Esse aqui é para poder estar tocando os espíritos que são ruins. Então essa flecha eu vou deixar aqui no cemitério onde ficou enterrado meu irmão, que foi picado pela cobra quando ele estava com 10 ou 9 anos de idade. Aí onde eu senti muita falta de nós sentimos, nós irmãos, que nós éramos 6 irmãos, 2 por parte só do pai e 4 por parte de mãe e pai. Então eu quero deixar essa taquara para que o dia que nós se encontrar um dia, possa reconhecer o que fiz por ele. E essas velas aqui eu estou levando para poder mostrar o que aprendi quando eu estava com os padres, que aprendi coisas como religião, que a vela que nós usamos pelo batismo é uma luz divina que Deus nos leva à realidade dele, que o caminho é certo, ser iluminado pelo Espírito Santo. A missão foi oficialmente encerrada nos anos 70 e os indígenas que ali residiam foram devolvidos à aldeia. No final dos anos 60, 69, por aí, você já tinha uma juventude dentre os religiosos, né, que abraçavam essa perspectiva de inovar a igreja. Eles diziam que a igreja sempre esteve, ao longo dos séculos, junto com os poderosos, que agora tinha que estar com o povo. Então, toda a concepção da missão que aqueles meninos Iquibaxa viveram, que era justamente de se cristianizar e civilizar no processo, né, deixar de ser indígenas, esse era o destino deles, né, eles passaram a conceber de outra maneira, que eles tinham que defender a cultura deles, de alguma maneira. E aí o internato foi desfeito, e toda aquela juventude que estava lá foram mandados de volta para as aldeias. E para eles também isso foi um choque, porque eles já não estavam mais pedindo para voltar para as aldeias, eles já não sabiam mais o que fazer, né? Então voltaram. Alguns disseram que ficaram chocados até de encontrar os pais, dificuldade de conviver com eles, né? Um deles, eu não gosto nem de nomear, né, porque são histórias muito particulares, mas falou: eu tinha medo do meu pai. Eu tinha medo dele. Eu via ele como um selvagem, né? E aí, um grupo desse Tiariti tentou fazer uma aldeinha fora da aldeia, ali em Fontanilhas, né? E deram até um nome, era Indianópolis, que era o pessoal do internato que morava lá, que já não queria viver como o índio, enfim. Então, e aí, nesse momento, não, você está dizendo, não, vocês têm que retomar a cultura. Pô, então,
Foi um processo lento, né? Mas eles também não conseguiam conviver com os brancos, porque é outra vida, apesar de eles terem vivido no internato, se viver solto ali no mundo branco era péssimo, né? De trabalho, de tratamento, a discriminação existia, né? Era forte. Voltaram, então, para a aldeia, finalmente. Ficaram um ano nessa tentativa, né? Aí voltaram, e aí foram se integrando pouco a pouco, né? Então, muitos deles, nesse processo, reaprenderam a língua, a falar bem. Né? Quando você vem a missão jesuítica aqui, que abrigou mais de 300 crianças, jovens e adolescentes indígenas de várias etnias que vieram para cá, depois por uma revisão, por questões políticas, acaba com a missão e cada um desses indígenas retornam para suas etnias, para suas aldeias de origem, né? E eles acabam se tornando cidadão de lugar nenhum, porque eles já não são mais indígenas com a sua cultura, muitos já haviam perdido até mesmo a língua, a linguagem, e voltam para a aldeia, onde eles já não se reconhecem tanto mais, porque estão aculturados, doutrinados, e não se reconhecem como indígena ali, não sabem como lidar, não é que não se reconhecem, não sabem como lidar, estão num sincretismo cultural muito grande, né, em que ele não é nem um colonizado que deixou de ser indígena e nem um indígena na sua cultura. Então, eu vejo de uma forma muito perniciosa que a cada dia não houve uma política pública, não houve uma política uma preocupação, não sei nem mesmo se é um projeto político, uma preocupação em preservar a cultura indígena, mas a todo momento, desde lá de trás, quando há realmente, né, a construção da identidade do Brasil, o que a gente vê é a criação, é a miscigenação, o embranquecimento de uma forma em que aniquila todas as outras culturas. Sem falar a língua e portando apenas alguns traços de sua cultura, a readaptação à vida na aldeia foi difícil para os Riquibatzas. Mas com a bravura característica de seu povo, os líderes indígenas buscaram os mais velhos que ali residiam, reaprenderam a língua e recuperaram vários mitos e rituais. Assim que os internados do Tiariti retornaram aqui para o território, eles não se viam mais como Riquibatza. A maioria deles pensava em voltar para a cidade, pensava em procurar um emprego, enfim, porque já não se sentia mais parte daquela cultura. Então, um grupo de aproximadamente 5 pessoas resolveram sentar com os demais, acalmar os ânimos e mostrar que era necessário ajudar a etnia que tinha sido dizimada. Então, um processo muito demorado se iniciou, em que eles tiveram que reaprender a língua, eles tiveram, enfim, que lutar por questões básicas. Uma delas, a garantir o território. Então, se organizaram, foram atrás dos órgãos competentes e conseguiram a reconquista da primeira terra, que foi aqui a terra indígena Riquipatza. Naquele momento, eles tiveram uma visão de futuro e perceberam que dentro de pouco tempo a terra seria pequena, não seria suficiente para a permanência da etnia. Então, eles fizeram uma nova reivindicação pedindo uma parte que era bastante frequentada por eles, que era habitada por eles, entre o rio Arinos e o rio Juruena, que é o território do Japuíra. E logo em seguida, uma parte bastante importante também foi reivindicada, que foi o território escondido, que fica logo abaixo. E com isso, eles garantiram que a etnia tivesse condições de continuar, de se reconstruir e garantir um futuro mais equilibrado. Então,
no mesmo momento que eles estavam na luta pela reconquista das terras, eles também criaram associações e começaram a trabalhar com a extração e com a coleta de produtos de dentro do território, de uma forma sustentável, sem agredir o meio ambiente. Por exemplo, a extração de borracha, a extração de castanha, sem cair no assédio dos madeireiros, dos garimpeiros, que sempre foi forte. Então, até na atualidade, eles ainda sobrevivem de atividades, principalmente da coleta de castanha, evitando algum tipo de extração que fosse nociva ao meio ambiente. O fim do século passado foi de luta para os Iquibatzas, e não podia ser diferente. No fim da década de 80, lideranças foram até Brasília reivindicar e conquistar a demarcação da terra indígena Japuíra, e em 1998 garantiram a demarcação da terra indígena Escondido. Foi uma história uma luta muito grande. Muitos de nós passamos por sofrimento, né? Sofrimento mesmo para nós chegar até onde nós estamos, né? Estamos dando continuidade, então foi uma luta muito grande. Tem que viajar muito para a cidade, Brasília, uma época para lutar, né? E quando falava em luta, todos os Iquibatzas, e uma grande quantia, né? Uma grande quantia de pessoal, sempre com seu material de luta, né? Que era o arco, flecha, o artesanato. Então isso é uma nossa tradição que nós temos, né? Então foi uma conquista muito, muito difícil, mas a gente, graças a Deus, a gente conseguiu, com a força dos nossos avós, a gente conseguiu chegar lá, né? Conseguimos as terras, né? Por isso que a gente temos que dar continuidade a tudo que eles passaram, a força que eles nos deram, para a gente continuar com essa força até o final, né? Hoje, além da preservação de sua cultura e língua, os Iquibatzas lutam pela manutenção de seu território. Mesmo com o oportuno arquivamento do projeto que previa a criação do marco temporal, onde somente permaneceriam demarcadas as terras conquistadas antes de 1988, o território onde hoje vivem os Iquibatzas segue fortemente ameaçado. Isso porque um projeto visa a construção de centenas de hidrelétricas, que gerariam uma quantidade ínfima de energia em toda a bacia do Juruena. Com isso, não só as terras indígenas seriam alagadas, como também o distrito de Fontanilas, as ilhas que são ponto turístico dos municípios de Juína e Brasnorte e propriedades rurais localizadas às margens do rio. Eu acho terrível, eu acho que é uma visão que foi desenvolvida na ditadura militar, já todos os planejamentos já vêm de antes, né? Ele foi incorporado pelos governos posteriores, aí, né? Até o PT mesmo incorporou, entrou nessa perspectiva desenvolvimentista, né? Eu acho terrível, cara. Ali nos Iquibatzas, por exemplo, todas as aldeias ali seriam inundadas, todas, porque as aldeias ficam a menos de 500 metros do rio, entendeu? Ou do Rio Juruena, ou do Rio do Sangue, que tem uma escolinha também do lado, na beira do rio, né? E lá no Escondido fica mais para dentro. Mas assim, você perde toda a orla do rio, e não é a orla do rio, né? Você não vai ter mais aqueles peixes que comem as frutas, que caem no rio, que papapá. Você tem todo o impacto na cadeia trófica aí dos animais, né? Não, eu acho terrível, acho péssimo. Não só para os indígenas, mas para os moradores da região. Então, eu acho que a gente tem que lutar contra isso, cara. Tem que lutar contra isso, porque é um desastre sem tamanho. Para os índios, acho que vai ser o pior de todos, né? Se acontecer dessa maneira. Afetar todos nós que moram, né? Todo mundo que mora assim em volta desse rio. Não vai afetar assim só os povos indígenas, vai afetar tudo que mora, né? Esses ribeirinhos, que moram em volta desse rio, beira de Juruena, né? Então, não sei como que vai ficar daqui a um tempo, na hora que sair a usina. A gente tem um sentimento muito revoltante, entendeu? Mas a gente não pode fugir da luta. O capitalismo ele acaba sendo muito grande
e aí fala que vai favorecer alguns, mas realmente a gente vê que não favorece ninguém, entendeu? Então favorece um grupo de minoria que pensa destruir. Então assim, a gente temos que... E estamos aí nessa luta como liderança, estamos lutando, acompanhando dia a dia os debates que estão sendo discutidos, antecipando até algumas propostas do governo que venha nos prejudicar. E estamos aí, vamos lutar até o fim para que eles deixem nós em paz nas nossas liberdades, que nós não estamos querendo liberdade só para nós, estamos querendo uma liberdade para os indígenas também, entendeu? Então que as autoridades também nos ouçam, que venha conhecer a nossa verdadeira identidade, que é a nossa liberdade. Caso se concretize, a perca não será somente territorial ou ecológica. Também haverá perca cultural para os Riquibatzas. Esse aqui é um colar de casamento, um símbolo muito importante para a comunidade. As conchas do Aibobutsa e do Tutana, elas são localizadas no rio Arinos. E existe uma questão bastante preocupante nesse momento. Uma das usinas hidrelétricas aprovadas e em previsão já de início de construção, ela vai alagar a área em que milenarmente os Riquibacha coletam essas conchas. E é uma preocupação muito grande para a etnia, porque o ritual do casamento, ele está ameaçado. Ele é milenar, ele vem resistindo ao longo dos tempos, só que agora o impacto veio em uma dimensão bastante assustadora. Porque se a usina vir a alagar, se a usina vir a acontecer e vir a alagar aquela região, eles não conseguirão mais fazer a coleta das conchas e com isso o ritual provavelmente será extinto. O Rio Juruena, praticamente para nós Riquibatzas, ele é tudo, entendeu? Onde nós tiramos a nossa caça, a nossa pesca, os nossos rituais das festas tradicionais nossas também é tirado do nosso Rio Juruena, entendeu? Então os peixes, o Rio Juruena, falar do Rio Juruena, Juruena é a nossa vida, entendeu? A gente não imagina sem o nosso Rio Juruena, entendeu? Rio Juruena que faz, tem muita relação muito forte com a etnia Riquibatza. Então, isso é onde nós navegamos, trazemos a nossa casa para nossas famílias, trouxemos nossos alimentos para nossa família, e é onde nós cuidamos da nossa família, tudo dentro desse Rio Juruena. Então, esse Rio Juruena, falar do rio significa um rio muito importante para nós. Muito difícil, né, você pensar que um dia ela pode desaparecer, né? Mas assim, quem vai perder com isso somos nós que ficamos nela, né? Nós que vivemos dela. Então, se realmente isso acontecer, a preocupação é tão grande que a gente nem imagina com nossos filhos que estão crescendo, que vão vir aí para a terra, né? Então a gente nem imagina o que pode acontecer, né? Então, infelizmente, se perder ela, perdemos uma das maiores riquezas também que temos, né? E eu, para mim, sinto muita preocupação, né? Porque fazendo as usinas hidrelétricas, nós vamos sofrer muitos impactos, nós vamos perder nossas terras, nós vamos perder as nossas casas, nós vamos perder os nossos alimentos, que são os peixes, os animais, e virá muito sofrimento para nós, que são doenças, e nós não sabemos para onde nós vamos. Então, a grande preocupação minha hoje, em cima dessa usina, é essas crianças. Não sabemos aonde vai ser o futuro deles. E isso é grande minha preocupação. Então, eu lamento, em cima dessa usina hidrelétrica, né? Que realmente
É uma grande perda que nós vamos ter se um dia acontecer essas usinas hidrelétricas. Eu acho que a gente tem que se posicionar contra isso, tem que procurar outras alternativas. Hoje em dia, você tem outras... vou dizer uma coisa para você, eu não sou contra absolutamente ter hidrelétrica, nenhuma hidrelétrica. Cara, nós estamos aqui nesse meio de comunicação, né, dependente totalmente da energia elétrica. Acendi a luz agora que já anoiteceu aqui e vai por aí afora. Então, energia elétrica, hidrelétrica é uma das formas, ok, né? Mas você tem outra já. Existe tecnologia, você podia, né, potencializar a energia solar, ou pensar em fontes de energia eólica, e pensar em fontes de energia mais do tamanho das pessoas, né? Isto é, cada um podia ter uma fonte de energia de sua casa, entendeu? Está tudo comandado, centralizado em grandes empresas, né? Então, essa centralização também enfim, eu tenho que se procurar outros caminhos, outras políticas energéticas, né? Eu acho que isso é fundamental, cara. Eu acho que tem vários lugares no mundo em que isso já é um caminho, né? Já se procura traçar esse caminho. Então, eu acho que a gente tem que voltar para o sol mesmo e ver o que a gente consegue por ali, né? Eu acho que a grande fonte de energia do nosso sistema, nesse pedacinho da galáxia que a gente vive, é o sol. Então, eu acho que a gente tem que procurar desenvolver nesse sentido. Independente dos rumos que esse projeto tomar, uma coisa é fato: para além das adversidades, o povo Uriquibatissa sempre existirá. E enquanto existir, resistirá e, se preciso for, se reinventará. Porque toda a história Uriquibatissa é uma história de resistência. A gente não pode ter medo, porque sou dono da terra. Tudo que você me levar para o Brasil, para onde for, eu vou fazer um deputado tranquilo, emergenciamente tranquilo. A misericórdia é grande. Misericórdia que é grande é o cara que tem, né? Fazer a oração a dia. Reza por Deus para proteger você, para não ficar doente. Mas não fala que eu não sou índio, eu sou índio, mas só que bem preparado.